Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021. Vejamos com atenção o Santo Evangelho do dia, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós os peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados e, o mais importante de tudo isso, que elas penetrem no mais íntimo de nossa intimidade, nos fortalecendo e nos fazendo observar e cumprir o que diz a palavra de Deus. E hoje, nada melhor do que o Pai Nosso. Olha só, a própria oração que o Cristo nos ensinou. Dizem que quando a gente tem uma contenda com o irmão da gente, e a gente está de mal, não fala com uma pessoa, dizem os entendidos que a gente nem é digno de orar esta oração do Pai Nosso. Porque aqui a oração pede que nós não devemos ter, perdão. A oração nos diz que nós perdoa-nos a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que é aquela coisa, a gente não perdoa. Nós com o nosso egoísmo, aquele coração endurecido, e a gente não perdoa ninguém. É aquela coisa. Agora, veja bem, se eu não perdoar o meu irmão, o nosso Pai que está nos céus também não me perdoará. Ora, como que eu vou herdar o reino do céu de mal com meu amigo, de mal com meu filho, de mal com meus irmãos? Não. O Pai que está no céu me perdoará desde que eu perdoe os meus inimigos. E como disse em outras passagens, até orar por eles. Orar pelos nossos inimigos é algo muito importante. Eu sei, meus amados irmãos, que se você parar e fazer uma análise assim, uma reflexão de um problema que a gente teve com alguém, uma briga, uma coisa assim, e aí a gente fica com aquela raiva, aquele ódio dentro do coração da gente, eu sei que é difícil a gente cumprir isso aqui. Mas, infelizmente, nós nos deixamos que o mal permaneçam em nós. E nós não queremos escutar isso aqui. Porque vejam bem, a força maligna que entra dentro de nós nos impossibilita, nos tirando a condição e a capacidade de procurar os nossos inimigos para a gente refazer a nossa amizade. Ou seja, a força maligna que existe em nossos corações nos deixam cegos de ódio, de raiva, e é aí que nós perdemos a salvação. Porque a palavra diz, se nós não perdoar,
o nosso Pai que está nos céus também não perdoará nós. Então, portanto, que nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque o inimigo, ele vive todos os dias, a todos os momentos, preparando ciladas para que nós caiamos nas ciladas dele. E aí vem os problemas dessa vida e nós se envolvemos em tantas e tantas divergências com nossos irmãos e acabamos por arrumar uma encrenca, arrumar uma briga, e aí é ficar de mal com a pessoa. E aí tem aquela história, eu não falo mais com o fulano, aonde o fulano está, se eu chegar, por exemplo, aonde o fulano está, eu não vou. E aonde eu estiver, se o fulano chegar, eu saio. Gente, não é assim. O errar é uma coisa nossa. O errar é uma coisa do ser humano. Por nossa fragilidade, nossa falta de fé, é uma coisa que todos nós temos. Agora, o que nós precisamos observar é a palavra de Deus. O que está a palavra de Deus dizendo e nos pedindo. E ele disse aqui, no começo da leitura, vocês podem ver aqui, e ele diz que, como fazia o povo daquela época, né? Que usavam muitas palavras, né? Que era para chamar a atenção. Os pagãos, ele diz aqui, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Aí Jesus nos diz que não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que o peçais. Então, o nosso Pai sabe de tudo que nós precisamos. Aí ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E ele disse que é para nós perdoar, porque se nós não perdoar, ele também não vai perdoar nós. Bem, todos nós sabemos que somos pecadores. Devemos reconhecer nossas faltas, devemos reconhecer nossas fraquezas e nos reconciliar com os nossos adversários enquanto há tempo. Nessa caminhada para o tribunal, nós devemos caminhar com nossos adversários e antes que chegamos no tribunal, vamos nos reconciliar com nosso irmão, para que ele não nos entregue ao juiz e o juiz não nos meta na cadeia e de lá nós sairemos quando pagar o último centavo. Que na verdade, esta palavra de hoje é uma continuidade das palavras passadas que tanto fala no perdão, que tanto fala na reconciliação. E nós estamos todos os dias ouvindo isso e não é possível que isso não vai entrar em nossa mente. E nós vamos procurar praticar isso aqui, que é a verdade. É aquilo que Jesus pede para todos nós. Amados irmãos, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça em todos nós. Amém.